Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana em que o principal foco dos veículos de comunicação e também do colunismo em política e economia nas redes sociais está voltado para aquilo que aconteceu nesse final de semana na Europa, ou seja, a eleição para a escolha de deputados para compor o Parlamento Europeu. Aqui no Brasil, nós estamos vendo muitas análises que são muito diversas, né? Dependendo do ponto de vista do observador, ele pode ter uma conclusão que é bem diferente de um outro observador sobre o mesmo acontecimento. Eu quero aqui trazer algumas questões que eu não estou vendo nenhum analista apresentar como um grande pano de fundo que explica por que a extrema-direita na Europa teve um crescimento. E mostrar também que esse crescimento da extrema-direita lá na Europa não tem nada a ver com a extrema-direita aqui no Brasil. São situações absolutamente diferentes, o que faz dessas pessoas que estão comemorando aqui no Brasil o avanço da extrema-direita lá na Europa, pessoas absolutamente ingênuas ou pessoas absolutamente imbecilizadas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê sempre o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, não dá para se fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo na Europa hoje sem a gente levar em consideração algumas situações antecedentes. Nós todos sabemos que os países que compõem ali o conjunto dos países europeus, né, em sua grande maioria tiveram sempre um comportamento ao longo da sua história de serem imperialistas, colonizadores. Em vários países onde eles estabeleceram algum tipo de domínio, quando terminou esse domínio, nós tivemos ali sociedades extremamente miserabilizadas, países muito subdesenvolvidos. E esses países continuaram, ao longo da história, a serem explorados como são até os dias de hoje. Isso faz com que muitas carências aconteçam nesses países, fazendo com que essas pessoas naturalmente emigrem para algum outro país buscando uma melhor condição de vida. Quando a gente tem, adicionado a essa situação toda, a implementação de guerras, de conflitos militares, conflitos bélicos, né, a situação piora. O volume de pessoas que buscam refúgio em outro lugar é muito maior. Isso foi um fenômeno que foi atingindo as nações desenvolvidas. Isso, quando tinha apenas uma população muito pequena nessas sociedades, isso não causava nenhum tipo de problema. Mas a questão é que esses países estão hoje com um fluxo migratório muito grande. E ao invés de combaterem as suas causas, eles estão combatendo agora os efeitos. Eles querem banir essas pessoas que foram chegando, que já estão estabelecidas, de algum modo. E aí os argumentos são os mais díspares. E o que a direita aqui no Brasil, a extrema-direita, tem a ver com essa história? Porque as bandeiras que a extrema-direita defende lá são completamente diferentes das que são defendidas aqui. A gente pode até encontrar alguma semelhança aqui, outra acolá, mas tem uma situação que unifica esses dois grupamentos de extrema-direita. São sentimentos, sentimento de ressentimento, de frustração, de ódio, que faz com que, pelo menos nesse quesito, eles tenham ali uma ligação muito forte, né? Eles não conseguem discutir uma pauta que seja comum. Uma pauta de um bolsonarista de extrema-direita aqui no Brasil, que fala em Deus, pátria, família, liberdade. Para o cara que é de extrema-direita na Europa, ele olha para o cucarate aqui, né, como muitos gostam de classificar, né, o indígena, o silvícola, fala assim, vem cá, o que esse cara está falando? Né? Na Europa não se fala mais em lutar por educação, saúde, saneamento básico. São pautas que já foram ultrapassadas durante muito tempo. Totalmente diferente desse discurso aqui no Brasil, que essas figuras de extrema-direita ficam dizendo vamos combater o comunismo. A extrema-direita na Europa está preocupada lá com o comunismo, está preocupada com esse tipo de situação, com essas pautas morais que são colocadas aqui, enfim. Então são universos diferentes, mas o que explica esse aumento, né,
de extremistas de direita lá nessa eleição europeia, né? Vamos observar, gente, que eles não são maioria, eles não são força hegemônica, e mesmo que fossem força hegemônica no Parlamento Europeu, eles não têm condição de estabelecerem regras que são impostas de uma forma irredutível, de uma forma que o país membro não possa reagir, né? Então não existe essa situação. O Parlamento Europeu normalmente cuida de situações em comuns a essas nações todas. Portanto, às vezes se coloca um peso muito grande no resultado dessa eleição, no que isso pode acarretar para o europeu. O europeu está muito preocupado ali com o investimento que se faz durante esses últimos anos numa guerra ali na Ucrânia. O cidadão europeu está pagando mais imposto, o cidadão europeu está pagando mais alto, mais no combustível, mais no gás, na energia elétrica, em função das políticas que os seus governantes estão estabelecendo em relação a essa situação. A isso se soma também o fato da xenofobia, do preconceito racial. Isso aqui é uma foto, gente, lá de Trípoli, capital da Líbia, né? A Líbia era um país africano, no norte da África, muito próspero, porque tinha petróleo. Eles tinham ali uma sociedade estabilizada, mas o seu governante, o Gaddafi, foi considerado um ser para ser destruído, né? Porque ele era um nacionalista e ele queria fazer da Líbia um país, uma potência ali no norte da África, né? Bom, as potências interviram, bombardearam, destituíram o Gaddafi e hoje que se tem uma guerra civil absolutamente fratricida lá na Líbia. E aí, o que fazem os líbios? Os líbios vão abandonando as suas casas e vão migrando como podem, né? Eles pulam aqui nesses barcos, quantas cenas que nós já vimos aqui. Vamos nos lembrar que a Líbia foi colonizada pelos italianos, né, durante um período, né? Então agora, pela proximidade geográfica. Então eles se amontoam aqui nessas embarcações e tentam fugir. Metade chega até a Itália, a outra metade morre, né? E aí como é que se lida com esse tipo de situação? É uma situação que nós aqui no Brasil nós não sabemos, né? Quem visita os países europeus há muito tempo está percebendo que, de fato, o perfil populacional está tendo uma mudança muito grande, né? Essa aqui é uma foto no centro de Paris. Muitas mesquitas na França já não comportam o número de muçulmanos que existem no território. Então eles vão para a rua, montam ali o tapetinho e fazem a oração todos juntos ali, né? Aqui nessa foto aqui, observados pela força policial lá em Paris. Evidentemente o cidadão francês olha para isso, ele não se sente identificado com isso. Isso parece uma coisa invasiva, né? E ele também não quer saber que se a França colonizou o Marrocos, a Argélia, se matou à torta direito, se fez todo tipo de barbaridade, se ainda recebe dinheiro do continente africano em função da colonização que exerceu ali. Então, eles querem se livrar dessas pessoas, né? Matéria aqui de 2011 do Globo: França proíbe muçulmanos de rezar nas ruas. E é um fenômeno que aconteceu em vários lugares, né? Essa aqui é uma foto aqui também da França, também de Paris, né? Os franceses passando ali e os muçulmanos ali no horário determinado, né? Orando ali para Meca, né? Fazendo a sua oração. A gente tem várias matérias sobre isso, tá? Essa aqui é sobre o Reino Unido. Muçulmanos no Reino Unido, um choque cultural contemporâneo. Também falando exatamente disso, né? Quem já foi a Londres também já percebeu essa mudança no perfil da cidade. Protesto anti-islâmico na Alemanha reúne milhares de pessoas. Matéria de 2015. Então vocês vão vendo que o fenômeno já é recorrente há alguns anos, né? E aqui em Portugal, né? Isso aqui é no Porto, né? Também muitos muçulmanos celebrando também em território português, causando também para os portugueses, né? Também sempre essa interrogação, né? Para onde a nossa cultura está indo? Será que nós não estamos perdendo a nossa cultura? Então, gente, são situações que para o europeu elas fazem muito sentido e elas mobilizam o cidadão europeu contra esse tipo de influência de migração dentro da sua cultura. Isso aqui no Brasil não existe. Então são pautas
absolutamente diversas. Enquanto a extrema-direita está aqui lutando por pautas fantasmagóricas, lá eles têm uma questão objetiva que eles estão enxergando, que incomoda uma parcela da sociedade, mas em confronto com a grande maioria da sociedade que pensa de forma diferente, porque se pensasse igual, todos esses fluxos migratórios já teriam sido interrompidos há muito tempo. A Alemanha está recebendo um fluxo migratório muito grande da Ucrânia. E aí o alemão médio fala assim, vem cá, o governo alemão está gastando dinheiro dos impostos que a gente paga, não para melhoria da sociedade, mas para bancar uma guerra ou para vitaminar uma guerra. O que acontece? Explodem bombas na Ucrânia, os ucranianos migram para cá porque é mais perto. E aí o Estado alemão tem que pagar, né, porque se comprometeu com isso, né, em ajudar os refugiados, e aí o cidadão alemão fica com bronca desse tipo de situação. Mas tem uma coisa, gente, tanto a extrema-direita aqui como a extrema-direita de lá, que são unidas por esse sentimento de frustração, de mágoa, de fracasso, né, de impotência, de ressentimento, todas essas figuras não conseguem enxergar que no meio dessa briga toda, no meio desse conflito todo, tem alguém ou grupos que estão observando lá de cima, olhando para baixo, dizendo assim, olha, deixa eles se queimarem aí, deixa eles se digladiarem, deixa eles se matarem, deixa eles fazerem todo tipo de conflito, porque eles não estão enxergando que o problema é muito mais além do que esse que eles estão enxergando. Eles não estão percebendo que nós, os grupos de super ricos, nós estamos ficando cada vez mais endinheirados, cada vez com mais poder, e essas figuras não estão percebendo. Então, quando eles estiverem aí distraídos com essas pautas morais lá na América Latina e na Europa estiverem preocupados com a migração, aí que se dane. Vamos continuar lá botando grana para conter os russos, vamos agir por procuração em relação ao governo dos Estados Unidos, vamos botar aqui dinheiro a fundo perdido nesses conflitos e quem sabe lá na frente a gente consiga recuperar alguma coisa na reconstrução da Ucrânia, né? Então, são essas algumas questões que funcionam como pano de fundo aqui no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, tem algum sentido o bolsonarismo estar comemorando o avanço de extremistas de direita lá? Eu fico até pensando o seguinte, essa islamofobia, esse racismo, né, direto, não tem nem racismo disfarçado, não, é racismo mesmo, né? Será que poderia fazer com que, por exemplo, o Bolsonaro, que a direita aqui no Brasil, a extrema-direita, se identificando com isso, será que eles teriam coragem de mandar, por exemplo, uma delegação de deputados negros do PL para fazer ali uma observação no que a extrema-direita, com que eles estão se identificando, está fazendo na Europa? Essa comitiva não chegaria a um quarteirão da sede de qualquer partido de extrema-direita que eles estão elogiando aí, para vocês verem como é que é contraditório, como essas figuras da extrema-direita aqui, eles não têm noção do que eles estão fazendo, né? Estão ali dando pulos de alegrias, mas sem saber exatamente. A figura do inelegível botou isso aí no post dele, né? A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. Gente, além de tudo é incompreensível, mais uma vez, o texto do Carluxo, que o Bolsonaro, que não entende nada de geopolítica, não entende nada de xenofobia, não entende nada do que está acontecendo na Europa, não entende nada de extrema-direita na Europa, não sabe onde é que ficam os países, enfim, mas ele funciona como uma espécie de fantoche, né? Reproduzindo esse mantra que a extrema-direita está evoluindo, né? Vocês vejam só, evoluindo nesse sentido, né? Vocês vejam só, nós tivemos uma eleição avassaladora no México, a extrema-direita foi caladinha. Agora, com esse acontecimento lá na Europa, eles estão colocando mais uma vez os dedinhos de fora, mas, gente, isso não tem o menor impacto aqui no Brasil, né? Serve apenas de reflexão para todos nós, para a gente prestar atenção em que essa extrema-direita aqui no Brasil, com base no ressentimento, na frustração e no ódio, eles podem continuar avançando sim. E aí nada como a gente combater, mostrando cada vez mais os fatos, trazendo os discursos cada vez mais racionais para ver se a gente consegue tocar alguma cabeça dura dessa aí, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, espero ter jogado algumas questões aqui, mas o ressentimento é o que junta essas criaturas todas, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, tá bom? Tchau!